Jesus realizou muitos milagres, e um deles é a cura do homem com uma das mãos mirradas. Mas o que exatamente é uma mão mirrada? Não se trata apenas de uma mão pequena, mas sim de uma mão que acredita em sua própria incapacidade. Em muitos casos, a outra mão, saudável e plena de habilidades, não ajuda a mão mirrada. Não é necessariamente por falta de vontade, mas muitas vezes porque está ocupada com suas próprias tarefas e responsabilidades. Gradualmente, a mão mirrada começa a se atrofiar, e isso é um reflexo de como ela se enxerga. Uma mão atrofiada é escondida, envergonhada de si mesma. No entanto, há também outras mãos que se consideram perfeitas, julgando as mãos mirradas. Mas Jesus realizou esse milagre para nos ensinar a nocividade do isolamento e do ostracismo. A história nos convida a refletir sobre os rótulos que colocamos nas pessoas, sobre como nos julgamos. Temos nossas próprias mãos mirradas, partes de nós mesmos que consideramos limitadas e incapazes. E temos as mãos saudáveis, partes de nós que desempenham papéis importantes em nossas vidas. Para superar nossas mãos mirradas e ajudar aqueles que enfrentam sentimentos de incapacidade, podemos considerar as seguintes atitudes: empatia e compreensão. Devemos aprender a compreender as lutas e desafios que os outros enfrentam. A empatia é a base para construir relacionamentos saudáveis e oferecer apoio genuíno. Não devemos julgar ou isolar aqueles que parecem diferentes ou mirrados perante nossos olhos. Devemos acolhê-los e garantir que se sintam parte de nossa comunidade. Oferecer ajuda, assim como Jesus curou a mão mirrada, podemos estender uma mão amiga para os outros. Oferecer ajuda e apoio é uma maneira poderosa de criar laços significativos. Autocompaixão. Devemos lembrar que todos nós temos nossas próprias inseguranças e mãos mirradas. Praticar a autocompaixão nos permite enfrentar nossos desafios com amor e compreensão. Acreditar na capacidade de cura. Assim como o homem com a mão mirrada encontrou cura, acreditamos na capacidade de todos nós de superar nossos obstáculos. O poder da fé e da esperança é um guia em nossas jornadas. Os milagres de Cristo têm significados profundos que podem ser aplicados em nossas vidas cotidianas. Vamos explorar mais esses ensinamentos e buscar a cura e a compaixão que Ele nos oferece. Perceba um padrão recorrente nos milagres realizados pelo Senhor Jesus: a rejeição, a oposição e às vezes a dúvida. Isso significa que a autoridade de Jesus é frequentemente questionada. Isso também aconteceu no milagre do cego, onde houve oposição. Antes mesmo de Jesus realizar o milagre, algumas pessoas tentaram silenciar o cego, dizendo-lhe para não incomodar o mestre. E no caso do paralítico de Cafarnaum, a autoridade de Jesus em perdoar pecados foi questionada. Alguém disse: por que ele se atreve a falar assim? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O padrão continua com o homem que tinha a mão mirrada. Observe a reação dos escribas e fariseus, que ficaram furiosos. Vamos ler em Lucas 6, versículo 6. Depois voltaremos a refletir e entenderemos um pouco mais. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
Esses escribas e fariseus representam as mãos saudáveis, aquelas que se consideram superiores e capazes de tudo. Eles personificam as divisões em nossa sociedade, onde muitas vezes o mundo é dividido em tribos, entre aqueles que se consideram capazes e poderosos, e aqueles que, como a mão mirrada, são vistos como menos capazes ou menos privilegiados. Na época, o Senhor Jesus não podia falar abertamente sobre essas coisas, porque senão ele seria acusado de agitador das massas, o que não condizia com sua proposta. Mas ele deixou essas mensagens ocultas nos milagres para que hoje pudéssemos entender. Ele quer que nos libertemos de forma pacífica do sistema. O milagre da cura da mão mirrada não apenas restaurou a saúde física, mas também restabeleceu a igualdade de poder. Ele desafiou a ideia de superioridade, mostrando que todos, independentemente de suas limitações percebidas, têm o potencial para a cura e a superação. A lição aqui vai além de uma simples cura física. É um chamado para a inclusão, a empatia e a compreensão, para que possamos superar as divisões em nossa sociedade e trabalhar juntos na jornada da cura e da redenção.